Ó, mais uma, mais uma. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador número 20. Eu sou Valdinei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro, e hoje eu peço a sua atenção e a sua colaboração para um assunto de extrema importância. O Rio de Janeiro hoje vive uma situação extrema, uma situação calamitosa. Nós, como você viu agora no início desse vídeo, nós tivemos uma manifestação no último dia 19, terça-feira, 19 de maio, em frente à Alerj. O Movimento Conservador não tem participado das manifestações, mas a gente tem observado o ambiente e nós temos um papel aqui no Vista Pátria, um papel de mídia, um papel de cobertura. Estivemos lá para mostrar o que estava acontecendo, para registrar, e essas imagens, como a gente vai colocar aqui no decorrer desse vídeo, você vai ver um trecho dessa manifestação na Alerj, um trecho da manifestação que aconteceu mais cedo, no mesmo dia, em Madureira, dos comerciantes, e também vai ter aqui um comentário a respeito da situação do Rio de Janeiro. Mas é importantíssimo que você nos ajude comentando esse vídeo, curtindo, compartilhando, divulgando esse link o máximo e marcando no Twitter, no Facebook, enfim, para que isso chegue a Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, a ministra Damares, ministra dos Direitos Humanos, e ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Precisamos do apoio do governo federal nesse momento tão importante, que o Rio de Janeiro vive já um colapso econômico e caminhando aí para um caos social com a truculência da polícia militar. Você vai ver agora alguns trechos ali gravados pelo Alan Frutuoso, por outras pessoas, entrevistando algumas pessoas que estavam na Alerj, e depois você vai entender um pouco mais os desdobramentos de tudo isso. A Alerj votava ontem, lembrando aqui, né, no último dia 19, a Alerj votava um projeto de lei que autorizava o governo estadual a introduzir no Rio de Janeiro o sistema de lockdown. Então o Rio de Janeiro já não aguenta mais a quarentena, caminharia aí para o lockdown. Com vocês alguns trechos aí do que aconteceu o grande nessa da Polícia Militar manifestação. Na frente da Alerj, a ordem é prender, né? Foi alto claro. A senhora que foi abordada pela Polícia Militar, o que falaram com a senhora ali sobre a questão da manifestação? A senhora que chegou primeiro aqui. Sim, que se tivesse uma manifestação, eles tinham ordem de prender. Eu falei, mas olha só, não está caracterizada a manifestação, ninguém está com faixa, ninguém está com roupa nem bandeira. Aí ele disse, mas é aglomeração. Aí eu digo, mas só tem 5 pessoas, o que configura uma aglomeração? Ele não sabe me dizer, ele só sabe dizer que está escrito no decreto do governador. É isso. Bom, gente, diante de tamanho abuso por parte da Polícia Militar, diante de tamanha afronta às liberdades individuais, a gente teve algumas manifestações aí. Deputado federal Márcio Labre se manifestou em relação a tudo isso que está acontecendo. Também o deputado Luiz Lima, deputado federal, se manifestou. A gente teve ali no momento, né, deputado estadual Márcio Galberto se preparava para a votação, viu tudo que estava acontecendo ali pelas mídias sociais, saiu do seu gabinete, foi até a frente da Alerj para conversar com os manifestantes. A Polícia Militar tentou impedir, tentou dispersar, não queria de nenhuma forma que houvesse qualquer diálogo ali. A gente conseguiu conversar com o deputado Galberto, conversei também com o comandante da operação ali e sugeri que fosse aberto um espaço para que o deputado pudesse dirigir aquele público, uma vez que aquelas pessoas saíram de casa para manifestar o seu repúdio ao lockdown. Se um integrante da Assembleia Legislativa, um deputado estadual, garantisse ali um compromisso de que agiria para defender o interesse social, então talvez aquelas pessoas pudessem sair satisfeitas sem uma necessidade de mais uma intervenção da polícia, visto que a primeira já não adiantou. Aquilo que você viu aí, aquelas agressões, foram antes do que você vai ver agora. Haviam ali duas alternativas. Caso os parlamentares ali a favor da população entendessem que tem maioria, poderiam vencer o projeto para que ele fosse arquivo, poderiam votar e vencer. Mas caso isso não fosse suficiente, o próprio deputado Galberto, depois ali com reforço também do deputado Felipe Poubel, os dois garantiram aquele grupo ali de pessoas
que, se entendessem que no voto a Alerj iria aprovar naquele dia, eles iriam fazer a obstrução, colocando emendas, fazendo indagações, para que o projeto fosse mais discutido e a sociedade tivesse tempo ali de convencer os seus representantes. Graças a Deus, ganhamos no voto e o projeto foi arquivo. Você vai ver aí a participação do deputado Gualberto, deputado Poubel, junto aos manifestantes. E daqui a pouco eu vou ler isso. Quem quiser entrar e acompanhar, a TV Alerj vai transmitir ao vivo. E nós já está transmitindo. Aqui tem o deputado Poubel também que vai votar contra. Deputado Poubel da bancada bolsonarista. A deputada Lana, deputado doutor Serginho, Anderson Moraes. Todo mundo está trabalhando loucamente contra aquele dia da votação. Então, mas estão trabalhando para votarem contra isso, tá? Então, senhores, eu vou ter que retornar para poder participar dessa votação. Deixa eu te fazer uma pergunta. E tentar mudar essa situação, porque é o que mais interessa nesse momento. Tá bem? Uma pergunta rápida aqui. Se vocês não tiverem número para derrubar o projeto, tem como algum procedimento para ele não ser aprovado Obstruir? hoje? Então, nós estamos obstrução. Eu estou aqui acompanhando a sessão, nós estamos obstrução. Nós estamos... Valeu. Então vocês entenderam? Entendemos. Tudo o que puder ser feito dentro do regimento, dentro da legalidade, nós vamos usar de todos os meios, tá bom? Então é isso, gente. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obstrução. Nós já estamos em obstrução. Todos os deputados bolsonaristas estão se inscrevendo. O dinheiro que tinha que voltar para a população com o serviço bem prestado está indo de ralo no bolso desses bandidos que estão assaltando e saqueando o nosso estado. É por isso que a gente está aqui e tomou spray na cara sem reagir. Pessoal, olha só, a gente precisa agora honrar o compromisso feito ali com o Gualberto e a polícia. Foi feito compromisso, Poubel, o Gualberto. Depois aí dessa fala dos dois parlamentares, aquela população entendendo que tudo que está acontecendo agora é reflexo da omissão da sociedade. Já no primeiro decreto do governador Wilson, no último dia 15 de março, mas aí a sociedade ainda estava com muito medo do vírus, entenderam ali, são 15 dias para o governo poder se ajustar, preparar a saúde para combater o vírus, enfim, passaram já 2 meses, muito desemprego, alguns estabelecimentos já sabem que não vão retornar, a economia já vê o ano de 2020 perdido, e aí quando se fala em economia, a saúde custa dinheiro, porque aquele autônomo, aquele microempresário, aquele que tinha emprego e podia pagar um plano de saúde, hoje depende do SUS. Se o médico prescrever um remédio e não tiver no SUS, como geralmente não tem, né, a não ser dipirona e gase, mas se não for isso que o médico prescrever, você precisa de uma ivermectina, cloroquina, azitromicina, claxam, por exemplo, não são caros. Mas o cara desempregado, se não encontrar isso no serviço público, também não tem de onde tirar dinheiro para conseguir comprar. Então é óbvio que a economia ela vai impactar na saúde. E também, obviamente, por quê? Vai impactar na saúde porque você arrecada menos, o governo arrecada menos e a saúde pública custa dinheiro. Então como é que vai cobrir isso tudo? Então as pessoas entendendo isso, elas partiram para a Câmara Municipal. E aí você vai ver agora alguns trechos dessa manifestação na Câmara Municipal. Aqui, nós estamos agora na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, porque a gente estava ali agora, na Alerj, reclamando do decreto, do projeto de lei dos deputados. Mas é importante também lembrar que essa casa aqui tem ficado muito quieta com relação ao Crivella. Então não se fala sobre as contas do Crivella, não se fala sobre os decretos do Crivella. Cadê os vereadores? Muitos deles são camelô, muitos deles são lojistas, falam que defendem o comércio, muitos vêm de Campo Grande, que é uma área que depende do comércio, assim como Madureira, Oswaldo Cruz, tantos bairros aqui do Rio de Janeiro, onde a maioria depende do comércio. Então, acordem, vereadores! Vamos acordar essa raça! Porque na hora de pedir voto eles sabem. Aí é mole ficar em casa! Aí é mole ficar em casa, vereador! Fica em casa! O nosso dinheiro é mole ficar em casa! Quero ver apoiar o povo que está sofrendo maus tratos, desemprego! Total, maus tratos, desemprego! Isso é que eu quero ver vocês botar a cara e falar que é do
do povo, falar que é do povo, com dinheiro no bolso, com o nosso dinheiro, que nós pagamos para vocês. Vocês também são mau caráter. Aí, caramba, gente. Agora, os parlamentares, tanto do município quanto do estado, têm uma enorme responsabilidade. Porque uma vez que nós entendemos o clamor popular, uma vez que estão acontecendo revoltas, manifestações em vários pontos do Rio de Janeiro, daqui a pouco eu vou mostrar para você o que aconteceu em Madureira, Niterói, São Gonçalo, vários locais aqui do Rio de Janeiro, da capital, região metropolitana, se manifestando com a ação cada vez mais truculenta da Polícia Militar, proibindo bandeira do Brasil, tentando proibir a carreta, prendendo manifestantes, cada vez isso aumentando, essa violência por parte da polícia, cada vez mais prefeitos e governadores avançando em controle social. Bom, isso já está escrito aí que não vai dar certo. A sociedade clamando por oportunidade de trabalho, por liberdade. Os governadores e prefeitos cada vez mais investindo contra a sociedade. A polícia com cada vez mais brutalidade, mais truculência. É óbvio que está se desenhando aí um cenário caótico, um cenário de guerra civil, de violência, que ninguém quer ver. Nós não queremos isso. Então nós clamamos agora pela coerência. Agora é por uma questão de coerência moral e intelectual dos senhores deputados estaduais. Se vocês rejeitaram o lockdown, é porque minimamente eles reconhecem que, primeiro, não funciona, esse vírus está avançando independente do isolamento social. O que vai segurar esse vírus é quando 60%, 70% da sociedade tiver contraído o vírus, e aí cria-se uma barreira de imunidade, porque as pessoas já não podem mais transmitir, porque se curaram, né? Aumentando a imunidade das pessoas, seja com boa alimentação, medicamentos que possam promover isso, enfim, mas isolamento não vai funcionar. E além disso, percebeu-se que é uma medida extrema de cerceamento das liberdades. E se a LERJ rejeitou tanto a medida extrema quanto reconheceu que ela não funciona, também o meio lockdown não pode funcionar. Então a quarentena precisa ser revogada. Senhores deputados estaduais, senhores vereadores, parem de ser omissos, porque enquanto o executivo faz essas barbaridades, vocês poderiam corrigir com um projeto de lei no município e no estado, autorizando sim a reabertura do comércio, com máscara, com álcool gel, distanciamento de 1 metro para cada cliente, mas pelo menos as pessoas poderiam viver, poderiam circular com restrições, mas poderiam ter a sua liberdade. E também, para a questão da educação, se voltarem às aulas, aqueles pais e alunos que não se sentirem seguros de retornar à sala de aula, possam ter sim facultado ali o direito de usar o homeschooling. Recebam material em casa, estudam, façam a prova, enfim, mas não pode continuar como está. A sociedade sendo aprisionada, os governantes avançando com mais controle e a polícia militar cada vez mais agressiva com o pagador de imposto. Esse caos não pode mais continuar no Rio de Janeiro. Agora você vai ver aí as imagens do que aconteceu em Madureira, que aí é o cara que está na ponta da lança lá. É Uber, taxista, comerciante, é o cara que já não consegue mais pagar as suas contas, colocar comida na mesa, pacífico e ordeiramente, clamando aí a atenção dos políticos para resolver esse problema. Ficou claro que a questão não é política, não é ideológica, não é direita e esquerda, Bolsonaro versus Wilson, é o povo pedindo oportunidade de trabalho, liberdade para a sociedade do Rio de Janeiro. É esse o clamor que todos nós estamos fazendo aqui. Nós não aguentamos mais, precisamos trabalhar. O pessoal tá tudo revoltado aí, ó, tá faltando tudo em casa, gente. Ô governador, precisamos trabalhar, nós necessitamos trabalhar, vocês querem criar um montão de bandido. Alô pessoal, estamos aqui em Madureira. Vocês devem ter visto aí essa semana aquele vídeo de um comerciante desesperado. Porque a lojinha dele não podia abrir na galeria em frente à loja americana. Mas a loja americana estava aberta, tudo de boa. E aí o que está acontecendo? Uma loja grande, uma loja de porte, ela aguenta. De rede, por exemplo, porque um cobra o prejuízo do outro. Então eles aguentam ficar 1, 2, 3 meses sem trabalhar.
Agora essa carreata aqui, ela é feita por comerciantes que tem pequenas lojinhas, barraca de camelô. Esse pessoal não aguenta ficar 15 dias fechado, não aguenta ficar 2 meses sem trabalhar. O aluguel tá chegando, a conta d'água tá chegando, a conta de luz tá chegando. Seria a continuidade de uma entrevista que eu fiz com 3 ativistas do movimento conservador. O Rodrigo Ribeiro, lá de Araraquara, o Dylan Dantas, de Sorocaba, e o Luiz China, né, que agora eu estou chamando de Luiz Clorochina, daqui do Rio de Janeiro. Essa entrevista foi colocada a primeira metade, a segunda seria essa semana, mas óbvio, por causa desses absurdos, eu precisei, é imperativo que eu use essa pauta e a entrevista vai ficar na íntegra. Eu vou mandar para o Dylan, para o Rodrigo e para o Luiz China e eu vou colocar aqui abaixo desse vídeo o link do Facebook do Luiz China, do Rodrigo Ribeiro e do Dylan, para que você possa acompanhar. Você que é de Araraquara, acompanha o Rodrigo Ribeiro. Você que é de Sorocaba, acompanha o Dylan Dantas. Você que é do Rio de Janeiro, acompanha o Luiz China, que você vai ver essa entrevista na íntegra. Até o próximo vídeo, pessoal.